Infelizmente, é essa a realidade que nós temos. Mais um exemplo de que legalidade no Brasil parece ter se tornado um valor em desuso. Afinal, na legislação atual, o caçador excepcional precisa estar afiliado a alguma entidade? É isso que a gente vai ver neste vídeo logo após os meus lembretes, para que você não deixe de interagir aqui conosco, registrando aqui sua avaliação. Se você não é inscrito, aproveitando para se inscrever e ativar as suas notificações para receber os nossos conteúdos. Se você quer que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, compartilhe e, claro, comente, deixe aqui o seu comentário, a opinião sobre aquilo que nós abordamos. E para aqueles que quiserem ter uma relação mais próxima conosco, apoiando a produção de conteúdo e desfrutando de benefícios exclusivos, avalie a possibilidade de se tornar um assinante nosso, seja aqui no YouTube, seja lá na nossa plataforma, o Clube FR. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, hoje para tratar de um tema que voltou a ser polêmica envolvendo os caçadores, agora chamados de caçadores excepcionais, que é a exigência ou não de que estejam filiados a uma entidade de caça. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente sobre isso é que essa não é uma polêmica nova. Na verdade, é a segunda vez que a gente enfrenta essa polêmica aqui no Brasil, a partir da regulamentação que é trazida para o setor, para os colecionadores, atiradores e caçadores. A primeira vez que isso surgiu foi entre os anos de 2019 e 2021, a partir da publicação do Decreto 10.030. O Decreto 10.030 foi o decreto que instituiu um novo regulamento para a fiscalização de produtos controlados, como se fosse um novo R105, aquele conjunto de normas que rege as atividades para quem lida com PCE, Produtos Controlados pelo Exército. E lá no Decreto 10.030 foram estabelecidos alguns conceitos. Dentre esses conceitos, o conceito de caçador, que à época não era caçador excepcional, era um conceito que inclusive era ligado à prática esportiva, ainda que não fosse algo expresso. Vamos entender então como surge essa polêmica justamente a partir dessa conceituação lá do Decreto 10.030. Vamos dar uma olhada. Isso estava disposto aqui do Decreto 10.030 na seção 8, justamente que disciplinava as atividades de caça. À época não se falava em caçador excepcional. Na redação original do decreto, se dizia o seguinte, aqui no artigo 55. Para fins do disposto neste regulamento, considera-se caçador a pessoa física registrada no comando do Exército e aqui vinculada à entidade ligada à caça e que realiza o abate de espécies da fauna em observância às normas de proteção ao meio ambiente. O texto está aqui riscado porque se trata de dispositivos que já foram revogados. Mas a disposição original foi essa. E aqui, de modo muito claro, se dizia que o caçador precisava estar vinculado a uma entidade ligada à caça. Não havia dúvida. Então, a partir da publicação do Decreto 10.030, caçador, para se registrar junto ao Exército como tal, precisaria também estar ligado a uma entidade vinculada à caça. Sucede que essa disposição sofreu uma alteração em 2021. Em 2021 foram publicados outros decretos alterando os decretos anteriores que o governo Bolsonaro havia publicado. O decreto 9845, 9846 e 9847 foram alterados por outros 3 decretos. Dentre esses decretos, o decreto 10.627, que alterou especificamente esse artigo 55 e alterou justamente para eliminar a exigência de vinculação a uma entidade de caça. Vamos ver como ficou a redação aqui do artigo 55 após a alteração pelo decreto 10.627. Para fins do disposto neste regulamento, considera-se caçador a pessoa física registrada ao comando do Exército e aqui não mais vinculada à entidade ligada à caça, era só registrada junto ao comando do Exército, que realiza o abate de espécies da fauna em observância às normas de proteção ao meio ambiente. Ou seja, a norma foi alterada
especificamente para retirar a exigência de filiação a uma entidade vinculada à caça. Quando se faz a interpretação chamada interpretação histórica das normas jurídicas, se identifica qual foi o objeto, qual foi o propósito da alteração, justamente comparando a versão antecedente com a versão posterior. E quando a gente faz isso, a gente observa que o que foi suprimido do artigo 55 foi exatamente a necessidade de filiação a uma entidade. Então, a partir da publicação do decreto 10.627, lá em 2021, o caçador não precisava estar mais vinculado a uma entidade de caça. Essa regulamentação, por incrível que possa parecer, foi mantida no decreto 11.615. O atual decreto que regulamenta as atividades dos CAC também não exigiu a filiação do caçador, agora chamado caçador excepcional, a uma entidade de caça. Basta olhar o conceito que foi trazido no decreto 11.615, aqui no artigo 2º, em seu inciso 18. Caçador excepcional é o conceito. Pessoa física registrada pelo Comando do Exército por meio do CR, titular de registro de arma de fogo vinculada à atividade de caça excepcional para manejo de fauna exógena invasora. Nenhuma exigência à filiação à entidade vinculada à caça. Não havia aqui nenhuma exigência disso. Isso fica ainda mais claro quando a gente compara o conceito do caçador excepcional com o de atirador desportivo, que está aqui no inciso antecedente, no inciso 17, que é a pessoa física registrada pelo Comando do Exército por meio do certificado de registro, o CR, né? O início da disposição é o mesmo, filiada à entidade de tiro desportivo, federação ou confederação. Aqui o disposto no decreto é expresso, para o atirador essa filiação é exigida, e que pratica habitualmente o tiro com modalidade de dispor de rendimento ou dispor de formação com o emprego de arma de fogo ou ar comprimido. Ou seja, de modo muito claro, o decreto 11.615 preservou a última versão do decreto 10.030 a respeito desse conceito e não estabeleceu a exigência de filiação do caçador excepcional a uma entidade de caça. Então, qual é a polêmica? A polêmica é que, mais uma vez, a portaria 166, nesse aspecto, extrapolou as disposições do decreto 11.615 e trouxe ela a exigência de filiação do caçador a uma entidade. Com base legal? Não. É uma exigência que se pode tomar por abusiva, porque a portaria não pode transcender aquilo que o decreto estabeleceu, porque o decreto é a norma de maior hierarquia em relação a ela. Mas ela fez isso. Bom, podemos aqui conferir na portaria 166. Quando nós vamos lá no artigo 17 dela, colocá-la aqui na tela, que diz respeito aos documentos exigidos para a concessão de registro para as atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça excepcional, e a gente vai ver aqui no parágrafo 2º, quando vem a documentação exigida para cada um dos registros, primeiro para o colecionador, no inciso 1º, no inciso 2º, para o atirador maior de 18 anos, no inciso 3º, para o atirador menor de 18 anos, e aqui no inciso 4º, para o caçador excepcional. A documentação exigida para o caçador são os mesmos documentos previstos para o colecionador, que são lá os primeiros do rol, lá um calhamaço de documentos que se exige. E aqui, na linha B, comprovante de filiação à entidade de caça excepcional. Essa exigência não consta do decreto 11.615, portanto, não tem respaldo no decreto. É uma exigência que foi trazida diretamente com a portaria. E a portaria jamais poderia fazer isso. A portaria não poderia impor uma exigência que a norma de maior hierarquia não impôs. Principalmente quando a norma de maior hierarquia é expressa, distinguindo, a gente vê isso de modo muito claro, no conceito de atirador exige-se a filiação, no conceito de caçador, não. Então, a portaria não poderia trazer essa disposição. Só que trouxe, e não só trouxe, como o Exército está efetivamente aplicando essa exigência. Para se tirar o certificado de registro como caçador, está sendo exigida essa filiação,
e certamente isso vai ser exigido nas renovações dos certificados de registro. Tem base legal, repito? Não, não tem, mas precisaria ser anulado. Isso pode ser anulado via Congresso, derrubando essa disposição, ou via judicial. E aqui nem sequer é ação de controle de constitucionalidade, nem nada disso. É de um mero controle de legalidade para anular essa disposição da portaria, porque não tem respaldo na norma de maior hierarquia. Mas enquanto isso não for feito, enquanto esse dispositivo da portaria 166 estiver vigorando, o Exército vai exigir essa filiação, lamentavelmente. Então hoje a gente tem uma situação que se pode chamar de híbrida, porque legalmente não há a exigência de filiação, mas na portaria exige-se. E como na prática o Exército observa o que está na portaria, a resposta à pergunta de se o caçador precisa estar filiado a uma entidade acaba sendo uma resposta positiva. Infelizmente, é essa a realidade que nós temos, mais um exemplo de que legalidade no Brasil parece ter se tornado um valor em desuso. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Reitero os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando. E claro, para aqueles que querem ter um contato mais próximo conosco, desfrutar de benefícios e conteúdos exclusivos e ainda apoiar a produção do nosso conteúdo, avalie a possibilidade de se tornar um assinante aqui no YouTube ou lá no nosso Clube FR. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.